Ô, minha gente, uma ótima tarde para você e você que nos acompanha em outro horário, uma ótima noite, onde você estiver. Aqui na TV Novo Tempo está começando o seu Entre Família. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E ela está por aqui, Suzane. Tudo Estamos bom? quase lá, Suzane. Quase lá. Quase no finalzinho. Senhor, que alegria. Leia essa frase aqui, ó, que eu vou até aumentar aqui, essa primeira frase. Faltam 5 dias para o Natal. Acredito. É alegria, hein? Boa tarde para você. Sejam todos bem-vindos aqui no Entre Família. Pois então, estamos à véspera aí de uma das datas mais esperadas, né? Não só no Brasil, mas acho que no mundo todo, né? Muita gente tira férias, as criançadas, né, já estão correndo por aí. Elas já estão de férias, inclusive, só para você saber, os nossos filhos estão correndo pela Novo Tempo soltos. Por quê? Não tem colégio, menino. A gente aqui que fica, aqui, ó. Patrícia aqui tá com o filho. O Otto tá aqui no canto. Davi tá brincando com os filhos do pastor que estão aqui também. Que pastor? Calma, vou te explicar. Nem falamos do tema ainda, mas a filharada tá aqui. Que tema hoje? Seguinte, Suza, a gente sabe que... Eu não estou julgando também, que o comércio tem que faturar suas questões, né? Mas é uma data muito comercial, se fala muito de presente e tal. Mas para o cristão, a base mesmo disso, não tem problema você dar um presente, receber um presente, enfeitar a sua casa, não tem problema não. Mas a intencionalidade de tudo isso é porque a gente sabe que Jesus nem nasceu, né, em 25 de dezembro, né? Biblicamente em outro contexto, mas nós conseguimos ressignificar essa data, né? Com a questão de Jesus. E como é um aniversário dele, não que a gente não faça isso durante todo o ano, mas a palavra solidariedade, ela ganha ainda mais reforço, porque Jesus é o exemplo de solidariedade, né? É isso aí. Essa data, ela é importante para essas ações, né? E como o Cris falou, é importante que a gente tenha isso no nosso coração como missão. Mas é claro que a gente aproveita uma data dessa, os corações estão sensibilizados e a gente também faz a nossa parte participando de campanhas, né, de brinquedos, por exemplo, que eu acho super legal, né, para crianças que não têm condição, de roupas, de comida, enfim, tem gente que vai na casa do outro, faz cesta, aquela coisa toda legal. E a gente vai ter história contando isso aqui hoje no Entre Família. E a gente tem ele, o nosso querido pastor que veio do Rio de Janeiro para bater esse papo aqui com a gente, para falarmos, né, sobre esse espírito solidário, esse espírito natalino da solidariedade. Pastor Gustavo vai estar com a gente, né? Já a gente vai apresentar ele, mas a turma do Rio, os jovens adoram. E por que não o Brasil inteiro, porque ele tem um trabalho nas redes sociais fantástico, né? Trazendo ali muita coisa boa. E a gente virou parceiro, amigo, né, da família toda. Então, eles inclusive estão passando aqui para São Paulo, vão para o Sul e deram uma chegadinha aqui, né? Vão dar uma pulada no Sul, vão voltar, porque eles participam de férias. O que tem? Projeto de férias? Ação. A ação com os jovens. Um abraço para todos os jovens do Sul, do Rio de Janeiro, a associação já lá ele também. Chega aí, então. Já calma que ele vai passar por aqui, vai dar uma descansada, mas não é muito não. 2 semanas depois ele retorna para estar com vocês aí. E nós vamos falar hoje sobre solidariedade, o espírito do Natal, coisa boa. E você de casa, nosso convidado, a gente faz aquela pausa rápida, né? Porque o programa hoje promete, Suzane. É isso aí. O intervalo é rapidinho e na volta a gente quer a sua participação por aqui. Então já pega seu celular para salvar o nosso número e colocar a sua interação aqui, tá bom? O Entre Família volta já já. Entre Família está de volta. Hoje vamos falar sobre solidariedade. A gente quer a sua participação por aqui. A pergunta do dia é, olha só, senhor Cris, você já realizou alguma ação para tornar o Natal de alguém mais feliz este ano? Conta pra gente o que você já fez. Não sei se pode mandar foto, a gente sempre fala isso aqui no Ao Vivo e compromete ao pessoal da produção. Aí, manda essa fotinho pra gente. A diretora agora está de volta, porque a Patrícia agora é nossa coordenadora. E a Patrícia disse que não quer foto, mas se você quiser mandar, ela vai ter que colocar no ar. Tem que ser isso. Cris, vai ter... Não conta, Cris. Diz que é a Tati que tá lá hoje. A Tati? Ô, Tati, libera aí, faz favor, mulher. Por favor, Tati, libera a Tati corre todo dia 5 da manhã. O que é uma fotinho pra você que tá lá na madruga? Poxa, que é isso? Deixa eu falar uma coisa. Pode ser que a ação que você vá realizar esse ano, né, ainda tá para acontecer e você não tenha foto, mas você já pode comentar o que vai acontecer. E se você tiver foto de um outro evento que você participou, que foi muito marcante, também conta aí a sua história de ação solidária no Natal pra gente. Verdade. Um abraço pro pessoal da Igreja Adventista que faz um mutirão de Natal. É muito legal, bacana. Né? E esse ano eu tive o prazer de participar do clipe do mutirão de Natal com o Arautos, um cantor bacana. Se você quiser dar um pulinho, eu até tinha esquecido disso aí. Agora que lembrei da camiseta do mutirão, que eu participei há muito tempo. Dá um pulinho lá no YouTube da gravadora Novo Tempo. E vai estar o clipe com o Arautos. Você vai entender um pouquinho do que é um mutirão de Natal, que acontece todos os anos pela Igreja Adventista. E participamos de uma turma aqui desse clipe legal.
Isso aí, ó. Pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, que você vai ser redirecionado para o nosso WhatsApp, você manda a sua interação, ou então você copia o númerozinho que tá passando aí, 12 98315 0249. Chega junto, tá bom? Bora lá! Vamos para a Bora, nossa porque sala hoje, da para verdade. minha alegria, gente, eu trouxe um chazinho de casa, porque aqui nesse programa há uma predominância pelo chá de camomila e tá tudo bem, tá tudo certo. Suza, calma. Mas Suza. eu tô calma, Relaxa, senta, relaxa. Natal, Você pode colocar, pode colocar senta. o chá que você quiser aqui. Suza. Não, então aí... Eu não vou tomar, mas é... Ai, gente, mas olha só, eu tenho chá aqui, ó, de hibisco com amora, com Trabalha na maçã, terapia, dá tua mão aqui. vermelhinho. Dá tua mão. Vou ter certeza. Suza, dá tua mão. Opa. Trabalha, não é que o povo me dá privilégios aqui. Não, é que eu não Suza. gosto de repetir mesmo as Calma, coisas. Chá de não, camomila toda Respira, dia. respira. Dá tudo certo. Tá, agora calma. Tá? Vou colocar o chá aqui, gente. Coloca assim, ó, e vou já Patrícia me servir o ama nosso- na terapia. Patrícia também me ama. Não, esse chá, Chapolin também esse chá me eu trouxe de casa. Eu pensei, vou ter uma proatividade. Você perguntou da pro gente... pastor se ele quer esse? Ah, aceita, pastor, esse Eu chá? aceito, né? É o que Tem que temos fazer aí. agora. Boa, gostei. Gente, cara, sério, o Esse Cris, pastor é dos uma hora eu meus. vou quebrar essa cerâmica na cabeça dele. Pastor, seja muito Que bem-vindo. delícia, muito Já obrigado. sirvo esse chá aqui Pastor nessa Gustavo xícara. Marques. Olha só, a Patrícia que tá indo para outro, não outro departamento, mas para ela que tá subindo de cargo na vida, ao menos deixou um grande legado. Ela deixou esse conjunto pra gente Verdade. aqui de cerâmica. Porque eu sempre me chique, imaginei importado. tomando chá e realizar esse sonho. Vai ser bom. Por mais que um dia eu vá embora desse programa, vai ficar o chá. Lembrando, ô Cris, lembra aquele menino? Ele começou com essa história do chá aqui. Patrícia certo. Pipa ouviu o seu chamado, teve misericórdia daquele menino, pequena criança que estava nesse programa. Agora, voltando aqui... Que nunca morre essa criança. Ô, criança. Ô, mano, não tem que morrer não, posso ficar grisalho, velho. Verdade, Mas não verdade. pode morrer essa criança. Verdade. Temos que levar, Retiro o que eu disse. só educá-la um pouco, essa Retiro o criança que eu disse. interior, né? Mas não travá-la. Agora, pastor aqui, nosso pastor do Rio de Janeiro, né? Que está no Rio de Janeiro, lá com a turma da parte sul do Rio de Janeiro. Tem um trabalho muito bacana, casado há 13 anos, tem uma esposa maravilhosa que a gente aprendeu a amar aqui. Seus filhos já estão conosco, fazem parte da nossa família. Pastor, Gustavo já é do nosso coração. E vocês são do meu coração, a gente fica muito feliz toda vez que vem aqui. Obrigado pelo convite, a produção aí também. É sempre muito bom estar aqui com vocês, entre família, né? Ai, que legal. Pastor, então hoje vamos falar sobre esse espírito do Natal, né, de solidariedade, que eu acho muito, muito bonito. Queria que o senhor colocasse aqui pra gente o verdadeiro sentido do Natal. Boa. A gente sempre gosta de procurar, sei lá, às vezes algum desenho, alguma coisa assim para explicar, né, para os nossos filhos o verdadeiro sentido do Natal, para fugir daquilo que você falou, né, Cris? Dessa ideia de presente, de consumo, assim, não que não faça parte, né, o panetone ali, a ceia, que é muito legal, mas trazer, assim, esse significado. né? Eu queria que o senhor colocasse qual que é o verdadeiro sentido. Tá, vamos tentar construir a partir do que a gente conhece. Bora. Aniversário de Jesus, o Cris falou aquela hora, né? Uhum. E é uma data que nós escolhemos para ser o aniversário de Jesus. O que a gente faz no aniversário de alguém? Presente. Come bolo. Dá presente. Vamos fazer, a gente agrada o aniversariante, certo? E a gente celebra a Deus pela vida do aniversariante. Então a gente pode... Verdade, eu Mas deveria a ter... Suza, você viu que a Suza, ó, a gente come, né, e come bolo, comida, porque ela já quase estragou minha construção aqui. ela quase esqueceu da pessoa que faz aniversário, hein? Não, primeira vida, depois tem que ter comida, né, gente? Não tem como celebrar se não tiver comida. Então vamos lá, gratidão pela vida do aniversariante. E a gente faz de tudo para agradar o aniversariante. Só que Jesus não está mais entre nós em carne e osso. Então a gente não pode falar assim, e aí Jesus, o que você quer comer hoje, né? Uhum. Aí a Bíblia tem um texto em Mateus 25, que Jesus fala para um grupo de salvos. Ele diz assim, ó, eu estive com fome e vocês me deram o que comer. Eu estive nu e vocês me deram de vestir. Eu estava preso e vocês foram me visitar. Eu estava precisando e vocês me ajudaram. Aí eles vão falar assim, mas Jesus, quando é que nós fizemos isso? Lembra desse texto? Uhum. Aí Jesus responde assim, toda vez que vocês fizeram a um dos meus pequeninos. Ou seja, se o objetivo de um aniversário é agradar o aniversariante, Jesus já falou como ele é presenteado, quando nós ajudamos quem precisa. Então o verdadeiro sentido do Natal é esse, é nós ajudarmos quem mais necessita, é usarmos dons, talentos e recursos para fazer o bem para o próximo, o necessitado, que às vezes, gente, está do nosso lado. Agora, pastor, eu acho muito bacana essa questão de pegar o espírito do Natal, que a gente fala, isso é óbvio, mas parece que a obviedade ela é excludente, ou seja, você está tão imerso em algumas coisas, por quê? Vamos colocar o lado humano também, porque parece que como a gente é perfeito aqui, não, todo mundo tem uma batalha para poder
pegar o espírito das coisas. Por mais que você, inclusive, é cristão, tem que estar sempre com aquela luta espiritual, porque não chegamos no céu ainda. Porque às vezes, vamos supor assim, eu estou com tanta vontade, o Natal é o momento que eu saio para pegar a estrada para visitar os meus pais, e aí você tem que arrumar carro. Parece que no final do ano a gente tem tanta atividade aqui também para terminar, né? Para deixar tudo certinho para os nossos telespectadores, que a gente pode correr o risco de não lembrar do principal. Eu acho que é esse chamado de estar conectado com Cristo durante todo o ano, porque o Natal vai ser só uma sequência. Parece que a gente faz um cursinho de solidariedade no Natal, pastor, e perde o espírito durante o ano, né? Pastor, e tem algum problema como a Suza falar, eu fazer um amigo secreto, eu comprar um panetone, eu querer ornamentar minha casa um pouquinho diferente, porque às vezes também, por pegar um espírito, a gente carrega um peso para o Natal, demonizando tudo que acontece também. Como é que funciona essa questão do equilíbrio, né? É verdade, você falou muito bem. Não há problema nenhum, gente, de nós reunirmos em família. Pelo contrário, muita gente espera o Natal porque é o momento oportuno da gente encontrar aquele parente que já tem um tempão que a gente não vê, às vezes vê só uma vez no ano, tá entre família, então isso é muito legal e não há problema trocar presentes, fazer uma ceia, reunir em família. Pelo contrário, você pode até aproveitar essa oportunidade para, entre família, fazer um culto aí na tua casa. Já parou para pensar nisso? Reúne a família no Natal, faz um culto, fala sobre o amor de Jesus para aqueles teus parentes, né, que vieram de longe e talvez não teriam outra oportunidade de ouvir sobre o amor de Jesus. Então tá tudo certo. A gente só não pode esquecer do aniversariante. A festa sem aniversariante não faz sentido. Por falar em falar sobre Jesus para as pessoas, eu lembro que uma vez eu até questionei isso para um pastor. Acho que eu estava incomodada com essa ideia da gente pegar carona em algumas datas para fazer algumas campanhas assim evangelísticas e mobilização, né? E aí eu me senti incomodada. Parece assim até uma situação como se a gente estivesse realmente aproveitando da sensibilidade das pessoas e tal. Aqueles questionamentos e aquelas crises que a gente tem. E aí joguei essa pergunta para ele, vou jogar aqui para você. Como o senhor enxerga a gente aproveitar essa data, a sensibilidade das pessoas para poder falar de Jesus? A gente tem, como você bem disse, a gente tem que falar de Jesus o ano inteiro. Uhum. Agora, essa data, ela se torna especial. Primeiro porque é a celebração da vinda de Jesus, da encarnação, né, do Deus que se fez homem por amor a cada um de nós. Só que tem um detalhe, tem dois grupos no Natal, vocês já perceberam? Tem aquele grupo que é muito feliz com o Natal. Eu não sei se vocês são assim, assiste filme de Natal o ano inteiro. A esposa é dessas. Ela vê filme de Natal lá em abril. Gente, ela gosta muito do Natal. Gente, eu espero essa data para assistir os filminhos de Natal. Aquele filminho que se conhece no Natal. Aí briga um pouquinho, depois tá todo mundo nascer feliz. Então, assim, é um momento que tem esse grupo que fica muito feliz. Reencontro, família, ceia e tudo mais. Sim. Só que tem um assunto que já é motivo de estudo de psicólogos, que é a depressão de Natal. É a galera que fica triste no Natal. Por quê? Perder alguém. Perder alguém. Ou pensam assim, é igual aquele efeito da internet que vocês já ouviram dizer assim, né? Que a gente vê a vida perfeita de alguém e fala, minha vida não é tão legal. Sim, sim. Acontece o mesmo no Natal. As pessoas esperam que as famílias vão se reunir e se encontrar, mas ela pensa assim, minha vida está um fracasso, minha vida está um fiasco, eu não tenho o que comemorar. Tá brigado com a família. Tá brigado com a família. E o Natal, às vezes, é um portfólio da família, um ente querido que não está mais. Então, alguns ficam deprimidos, melancólicos nessa data. Aí você perguntou assim, motivo para falar de Jesus? Os dois grupos precisam. Aqueles que estão felizes precisam entender que o dia 26 também chega, né? Ficam lá as louças, o restante da ceia. Só tem alguém que traz alegria permanente, que é Jesus. Legal, pastor. O outro lado, aquele que está melancólico e triste, também tem que entender que Jesus uma vez disse assim, a minha paz vos dou. E eu não dou como o mundo dá, a minha paz é diferente. Então, se você está muito feliz com o Natal, saiba que Jesus fazer com que... Ter Jesus na tua vida é fazer com que a sua alegria permaneça, continue. E se você está triste, saiba que ele disse assim, a minha paz vos dou. E ele quer dar essa paz para as pessoas, né? Ele vai dar a alegria. Esse é o sentido, né? Amém. E isso é muito bacana porque nós estamos agora felizes por estarmos juntos, estamos felizes aqui, só que o que o pastor falou dá uma empatia para você que está aí. Talvez, né, a gente tem amigos também que estão passando por problemas, pessoas que estão perdendo entes queridos, e esse Jesus é para todas as situações,
E lá no céu a gente não vai ter problema nenhum, né? Todo mundo vai estar com a mesma felicidade e essa é a nossa esperança. Agora é o seguinte, falando em amigos, vamos acrescentar mais alguém aqui. Eu queria poder oferecer um chá para ela, quem sabe mandar um chá. E eu conheço ela, Vou fazer um download de um chazinho lá, mandar aqui. Tá aqui perto. Ah, você conhece ela? Conheço. Então chame. Você conhece, faça essa bondade, então. É com muita alegria no meu coração. Michele Del Casale com a gente aqui no Entre Família. Mi, boa tarde. Seja bem-vinda. Oi, boa tarde, Suzy, tudo bem? Quanto tempo? Quanto tempo mesmo, né? A Michele mora em Campinas e teve uma época que eu vinha, né, de Engenheiro Coelho pra cá, pra gravar o Revista, e sempre tava passando por lá, né? Acabou esse momento, né, Michele? Agora eu só fico aqui. Ó, a Mia, ela é professora de educação especial e ela é muito fascinada, assim, por esse trabalho de ação solidária, né? De solidariedade, ajudar as pessoas. Eu queria que você contasse pra mim a influência, eu acho que da sua avó e também do seu pai, né? Desde criança você... Como que era? Como que você enxergava essas duas pessoas, assim? Sim, Suzy. Boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal. O que eu vejo, assim, a minha avó, ela foi a que trouxe, né, Jesus para nossa família. E ela também foi, assim, o meu exemplo de bondade. Sabe, uma pessoa que tinha no olhar a bondade. E a casa, assim, vivia rodeada de pessoas assim, mais carentes, que ela dava esse suporte, sabe? Mesmo às vezes sem ter muitas condições. Então, esse foi meu exemplo. E meu pai também. Meu pai chegava a se vestir de Papai Noel, por exemplo, só para entregar balas e entregar presentes para as crianças, sabe, da comunidade, por amor, assim, sabe? Então, assim, eu vejo que eles me apresentaram um cristianismo prático, que vai às ruas, que abraça, que ama, que dá presente, sabe? Não aquele cristianismo só de estar dentro de um templo. Então, assim, eu acho que vem desde aí. Desde a minha infância, assim, sabe? Isso tão forte. Acho que é a minha paixão, assim, tão grande, né? Muito bem. Tem até foto aqui, Michele. Enquanto eu vou te fazendo uma pergunta, a produção vai até passando algumas fotinhos aqui para a gente poder ver. E olha só aí a turma, ó, Michele, uma turma da solidariedade. Agora, Michele, eu estou um pouco confuso, sabe por quê? Me falaram que você é do tempo das Dorcas. Que legal, uma ceia. E Dorcas, para quem não sabe, é um projeto que agora é a ASA, Nação Solidária Adventista. Você com essa cara de adolescente, eu também sou do tempo das Dorcas, só que o tempo fez mal para mim, o que aconteceu, né? Não tem o que aconteceu, porque eu também sou das Dorcas, mas eu tenho idade para isso, para lembrar das Dorcas. Você não tem idade para isso, Michele, que é isso? Mas conta pro pessoal. Pois é, tu vai ter que dar a receita do creme que você está usando aí, mulher. Mas vamos lá. Verdade, porque a Michele tem a mesma carinha desde sempre. Não muda nunca, mas tudo bem. No céu a gente vai se equiparar, não vai ter cabelo grisalho. Agora, apesar desse histórico, me falaram que teve até ação em cemitério. Michele, que história é essa? Sim. No cemitério, uma oportunidade para fazer uma ação solidária. Conta pra gente. Cris, assim, a gente começou há 6 anos lá na Igreja Adventista do Parque Via Norte em Campinas, né? Eu comecei como diretora jovem. Aí a gente começou com um projeto de todo mês ir à comunidade carente que tinha perto da nossa igreja, fazer as ações. E aí chegou novembro, a gente falou, o que a gente vai fazer? Aí a gente teve uma ideia de ir para o cemitério, né? Perto ali da nossa comunidade também. E a gente foi fazer esse trabalho lá. A gente ficava nos corredores, assim, do cemitério, esperando as pessoas saírem com muita cautela, muito carinho, muito amor, assim, né? A gente chegava, conversava, a pessoa ia se abrindo, conversando, né? Abraçando, e aí a gente, naquele momento, entregava um livro, entregava um cartão, que sempre tinha alguma coisa de referência ao Novo Tempo, para depois a pessoa assistir e tal. Então, assim, a gente fez isso 2 anos, assim, sabe? Foi super legal, assim, porque foi pesado. Foi algo bem pesado, mas, assim, pra gente, sabe? Porque é forte, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, a gente se sentiu dali, assim, aliviados, porque naquele momento a gente teve a oportunidade de falar da volta de Jesus, de falar que existe uma esperança, sabe? Foi um momento único, assim, né? Nossa, eu imagino que deve ter sido muito, assim, emocionante, né, Mi?
Eu soube que Sim. você, com a sua equipe de jovens, vocês fazem ações pelo menos uma vez por mês ao longo do ano todo, né? Busca ali as Isso. necessidades na comunidade. Mas eu soube também de uma ação super legal, que inclusive eu acho que a gente já viu foto, que é a ceia de Natal, que vocês se Sim. juntaram e fizeram para uma família. Me conta essa história. Nossa, que lindo. Que legal, né? Suzy, foi assim, a gente já fez acho que uns 3 natais a gente fez essa ceia. E essa aí especificamente tinham 12 pessoas na família. Então a gente escolheu uma família bem grande, com bastante crianças, né, pra gente fazer. Como assim? A nossa igreja é pequena, não tem muitos recursos, a gente só tinha condições de preparar a ceia, mas não comer junto com eles, porque senão o gasto seria enorme. Então, o que a gente fez? A gente montou tudo. Para montar tudo, tem que deixar tudo, né? Aham. Então, a igreja, a gente, uns 2 meses, a gente se prepara antes, mobiliza a igreja inteira, até as pessoas que não são da comunidade adventista também nos ajudam. E aí a gente dá tudo que vocês estão vendo ali, tem copos, tem talheres, tudo tem que ficar, né? Então, os pratos de servir, tudo tem que ficar. Então, assim, comida, pratos, talheres, todos os utensílios, ali até a mesa a gente monta também. A gente monta com cavalete e tudo, porque eles não têm uma mesa tão grande, né? Uhum. E aí a gente monta no quintal deles, assim, nessa vez aí foi incrível. A gente faz um culto natalino com eles. Aí cada um tem o momento da entrega dos presentes, então cada um apadrinhou também, cada um da família, então tem aquele momento da entrega dos presentes. Aí depois toca uma música, alguma coisa bem especial, e aí a gente vai embora e deixa eles ceando. Ai, gente, que lindo! A gente tem mais 2 fotos de outras ações que você realizou junto com a sua equipe. A nossa diretora vai colocar aqui. Michele, isso foi muito emocionante, né? Eu lembro que a gente até conversou sobre a possibilidade de a gente ir gravar, mas aí já seria no Natal, não tinha como, né? O programa Não tinha deu que certo. ia ficar fora da ordem das datas. Mas que Sim. bom que você esteve com a gente aqui no Entre Família. Muito obrigada pela sua participação. Parabéns por esse coração lindo, gigante que você tem e por esses projetos que Amém. você realiza. Um beijo, ó, para toda a galera da Igreja Adventista do Parque Via Norte de Campinas também e para toda a sua família. Feliz Natal. Tá bom, Feliz Natal, gente. Muito obrigada por deixar Beijo. participar aqui desse momento. Beijo. Que legal, né? E dá Gente. para ver no rosto dela que é uma pessoa, quando ela é descreve, assim. Ela é muito feliz, assim, né? Aquela pessoa que gosta de fazer. E eu até queria falar para o pastor esse conceito, porque a gente vê nela frutos de pais que trabalharam isso. Uhum. Porque, por exemplo, uma coisa que eu tenho com o Davi, a gente falou com a Silvia, porque a gente não fez isso intencional. O Davi, a gente levou ele para alguns viadutos, a gente fazia alguns trabalhos, só que na oração dele, quando ele era pequenininho, ele acrescentou o menino da rua. Então aquilo nos chamou a atenção, porque a gente não teve que explicar para ele. São coisas que você vai trabalhando em um ser que tem uma fase ali de 6, 7 anos, que vai absorvendo um pouquinho do que ele vai ser. Hoje, né, a Michele aqui, boa parte do que ela traz na essência dela, fruto de uma família que trabalhou essa questão de ser generoso, da solidariedade. Pastor, a família é onde a gente coloca muita coisa boa. A gente sabe que a família hoje não tem quase tempo para sentar, a terceirização da educação dos filhos. Isso a gente pode perder um pouquinho do melhor que a gente pode passar para os nossos filhos, né? Pois é, a família é a escola da vida, né? Ou deveria ser essa escola da vida, onde a gente imprime no coração dos filhos esses conceitos. E como você disse, Cris, é muito mais fácil imprimir uma lição no campo do que simplesmente na teoria. Então essa é a ideia muito interessante. Parabéns aí a Michele, a todos os jovens que participam desse projeto. Agora, nós também podemos ajudar, né, os mais novos, as novas gerações, a ter esse tipo de atitude. Nem todas as crianças ao nosso redor têm uma família estruturada como a dela, né? Ou como o Davi, que já está crescendo com esse bom exemplo teu, Cris. Mas nós, como servos do Senhor, podemos ajudar, ter essa iniciativa e convidar outras pessoas para participarem também, né? E para ensinar, né, a gente tem que primeiro ser, né, pastor? Primeiro ser. Dar uma trabalhada aí em nós, adultos, nessa questão, né? Empenharmos nesse tipo de atividade ou qualquer outra coisa de bom exemplo que a gente queira passar para os nossos filhos, né? Se já foi um dia, resgatar. Se não, nunca é tarde para começar.
Olha só, Entre Família vai para o intervalo. Na volta tem mais bate-papo aqui com o pastor. E hoje ainda a gente tem uma dinâmica muito legal, que são dicas para tornar o Natal de alguém mais feliz. Então você deve estar pensando aí, tá, mas o que eu posso fazer? Ah, aqui no Entre Família você vai aprender, tá bom? A gente vai para o intervalo e volta já já. Entre Família está de volta. Esse Entre Família é muito engraçado, que nos bastidores a gente fica aqui brincando e hoje a Patrícia Piper nos deu o ar da graça de estar nos dirigindo. Imagino que ela ficou com saudade, ou porque talvez a Ana precisou mesmo, mas ela está aqui com a gente hoje. Olha que chiadinho carioca. Mas além dessa boa notícia, que a gente está aqui se divertindo nos bastidores, eu tenho uma outra boa notícia, né? A gente começou o programa falando, faltam 5 dias para o Natal, aquela coisa toda. E eu ando um pouco preocupada, porque falta apenas alguns dias para chegar 2023, que ano será este, penso eu. Matrícula, uniforme, etc., de muitos impostos, que nem vou comentar aqui, a gente pensa, e agora, como é que fica a viagem, aquelas contas todas. Ai, respira, inspira, que vai dar tudo certo, porque eu tenho a solução para os seus problemas. Eu tenho aqui na minha mão essa edição maravilhosa da nossa revista Esperança, que agora ganhou esse nome, super legal. E essa edição fala sobre educação financeira, mas para além da educação financeira, à luz da Bíblia. Por que à luz da Bíblia, Suzane? Muda algum conceito financeiro sobre? Olha, muda algumas questões muito importantes. Por exemplo, ser rico é pecado? Já parou para pensar sobre isso? Eu, por muito tempo, fiquei encanada nisso aí. Eu pensava que não podia. Entenda quais os planos de Deus para a sua vida financeira. Outra pergunta. Como sair do vermelho? Passo a passo para dar adeus às dívidas para sempre, minha senhora, meu senhor. Tá tudo aqui para você nessa revista. E olha só, depois que passar por esse processo de quitar dívida, que vai levar um tempo talvez, espero que não muito para você, para mim tá custando um tempinho, mas já tá passando. Olha só, tem um outro aqui, sonhe alto. E aí, tem desejo de ter a casa própria, fazer aquela viagem maravilhosa para a Europa, para Tailândia? Que tal, hein, Cris? Lá para Caribe, aquela coisa toda? Então, esse material aqui fala sobre isso, trazendo sempre esse conceito à luz da Bíblia, né? Quem escreveu essa revista foi o nosso diretor aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação, Antônio Torches. Ele tem uma larga experiência nesse assunto, né, financeiro, foi apresentador do Saldo Extra aqui por muito tempo e começou bem novinho nessa área, então tem bastante experiência para passar para você. Além de todos os capítulos que você vai acompanhar, o passo a passo, para você entender melhor e ter uma outra mentalidade sobre o dinheiro, inclusive questões emocionais, né, que a gente tem umas ligações emocionais aí, nada a ver, depois a gente descobre e se liberta. No final, ele colocou aqui, essa planilha maravilhosa para você usar aí na sua casa como modelo, que é um controle de gastos diário, tá? Isso aqui é muito importante. Quando a gente começa a fazer, a vida da gente começa a mudar. Inclusive, a gente para até de olhar para as brusinhas, porque daí a gente entende que tem uma planilhinha, né, para a gente preencher, a gente pensa, R$20, mas pode passar, né? R$20 já dá muitas outras coisas. E olha só, tem um teste final, eu achei bem legal. No final, você faz esse teste, aí você manda para cá e você vai ganhar um certificado. Se acertar tudo, hein? Tem que acertar tudo. Então, já pede logo a sua revista para você estudar aí na sua casa, né? Aproveitar que está de férias aí e começar 2023 assim, com muitos planos para o azul e sair definitivamente do vermelho. O nosso telefone está aí na tela, você que é nosso telespectador sabe que essa revista é para você, que é o nosso telespectador, apenas para você, é totalmente de graça. Então já pega o seu telefone, já manda logo o WhatsApp, DDD 12 98244 4449. Vai lá e fala, oi, quero receber a revista que fala sobre educação financeira. Você recebe um link, faz o seu cadastro, nome completo, todos os seus dados, o seu endereço, importante, o endereço está certinho. E depois tem um passo a passo ali bem simples e a revista chega na sua casa, tá bom? Ou então, se você preferir ligar, também tá aí o nosso número para você ligar. Não perde não, mulher. Pega logo o seu WhatsApp, já manda para cá e pede a sua revista, tá bom? Vamos voltar ali comigo para a nossa sala da conversa, porque agora, gente, a gente vai... Agora, foi para mim uma revelação aqui, porque você não tinha ficado rico até agora, você achava que era pecado. Então, por isso que você não ficou rica até agora. Eu entendi agora o que foi esse ato financeiro na sua vida. Isso não é pecado, então não quero. Até você entender, não quero era. Pegar aos bens não materiais vou me apegar, dessa você tinha terra. essa aversão.
Agora tudo faz sentido para mim. Agora fez sentido e agora você tem que ver, cara. Tem que ver meus planos, assim, ó. As fotos das coisas que eu recordo da revista, dos meus alvos de desejo. Os planos do Pink e o cérebro, né? Dominar o mundo. Não, dominar o mundo não, mas isso não é... Enfim, em oração tudo é possível, no momento certo, em equilíbrio. Deus, ele sabe fazer essas coisas. Agora, o seguinte, ó, muita gente... foi boa, hein? Muita gente estava perguntando, Cris, eu vi você falando lá no fundo, que tal de mutirão de Natal? Você falou que a Igreja Adventista faz esse trabalho. Depois você veio com o nome bíblico, Dorcas. Depois você deu uma sigla que é a ASA, Ação, né, Solidária Adventista. Eu fiquei curioso, fiquei curiosa. É uma ação anual, um presente para a Igreja Adventista, onde você, de qualquer religião, pode participar também. Quem vai trazer um pouquinho sobre esse contexto aqui no nosso programa é a nossa repórter do coração, a Maureen, vai explicar para você o que é o mutirão de Natal. Quando você pensa em Natal, o que você lembra? A primeira coisa que me vem na cabeça é família reunida e muita, mas muita comida boa. É no mínimo injusto pensar que nesse mesmo dia que eu vou estar me alimentando com tanta fartura, 33 milhões de pessoas vão estar passando fome no Brasil. Infelizmente, esse número não é um exagero. Mas como ao menos amenizar essa situação? Eu vou te mostrar um projeto que está há 29 anos buscando incansavelmente mudar esses números. Bora conhecer o Mutirão de Natal. Pastor Boger, muito legal ter você aqui com a gente para falar de um projeto que tem 29 anos, é mais velho do que eu esse projeto. Então conta pra gente o que é o Mutirão de Natal hoje. O Mutirão de Natal agora, ele cresceu muito. Ele saiu de uma região do Brasil, no Rio de Janeiro, e foi tomando conta de todo o Brasil e também da América do Sul. E hoje nós temos mais de 12.800 projetos do Mutirão de Natal que aconteceram no último ano. E nós estamos crescendo cada vez mais, envolvendo a comunidade toda para trazer um momento, pelo menos, muito especial, que é o Natal, e além disso, fazer um pouquinho mais. O Mutirão de Natal é um projeto da Igreja Adventista do Sétimo Dia que incentiva seus membros a arrecadarem alimentos, recursos e outros presentes sempre nessa época do ano. O objetivo é dar um Natal mais feliz para famílias com menos recursos, mas sempre dá para fazer um pouquinho a mais, né? Veja, quando eu falo fazer um pouquinho mais, não é só buscar alimentos com patrocinadores, com mercados, com pessoas que ajudam com cestas básicas, mas temos escrito cartas para o Natal, cantatas em lugares aí especiais, asilos, orfanatos, presídios, e queremos ajudar muito mais. Porque o projeto, ele vai além do Natal. E tudo isso começou com uma gincana, é isso mesmo. Em 1994, o empresário Sérgio Azevedo e a sua esposa Marli estavam incomodados com a pouca arrecadação de alimentos na sua igreja, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Olha só o que ele conta nessa entrevista. Ela falou, olha, você tem que fazer alguma coisa, tem que fazer, porque olha, não temos alguns quilos, precisamos de 500 quilos. Eu falei, olha, tá bom, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer então agora, né? Eu sou meio prático, assim, vamos lá, vamos fazer já. Peguei uma caneta, um papel, comecei a ver assim, pá, Mutirão de Natal. Mas veio assim, um insight na hora. Falei, eu preciso dividir a igreja, porque a igreja é grande, como é que eu vou dividir isso? Não quero panelinha, não quero assim, o setor tal, família. Aí veio outro insight, pela letra do nome. A ideia pegou e os membros se engajaram nessa competição do bem. E o resultado foi muito maior do que esperado. Os 500 quilos se tornaram 54 toneladas. Quando a gente percebe que fazer o bem faz muito bem, isso torna um engajamento impressionante. Virou uma corrente do bem, a ponto de que hoje, nesse último ano, foram 12.830 projetos do Mutirão de Natal que aconteceram no Brasil e na América do Sul, começando com uma iniciativa. Vejam, quando alguém quer fazer alguma coisa em prol de outras pessoas, quer compartilhar o bem, as coisas acontecem de forma incrível.
Para mim me marcou muito receber uma mensagem por WhatsApp de alguém que recebeu, foi contemplada com essa cesta bonita de Natal. Ela falou, olha, eu vou poder comer um feijão gostoso no Natal. Talvez poucos pensem em fazer um feijão gostoso no Natal. A gente sempre procura fazer um outro tipo de cardápio no Natal. Mas quando vi aquela mensagem, faz tempo que eu não como um feijãozinho gostoso. Veja, a gente não tem muita noção, às vezes, de aonde pode chegar. Então, isso faz uma diferença muito grande. E se você, como eu, ficou com vontade de participar desse projeto tão especial, saiba que é muito fácil fazer isso. Procure a Igreja Adventista mais próxima da sua casa ou acesse multirãodenatal.com.br. Muito obrigada, Maureen, por essa matéria. A gente se divertiu aqui no intervalo. Mas, olha, acho muito legal lembrar desse mutirão de Natal. A gente relembra, né, contando algumas histórias da vida. Era muito forte esse evento lá no NASP, onde eu estudei. E a gente conseguia arrecadar bastante coisa. Tenho boas memórias. Mutirão de Natal. E eu tinha algumas memórias também, quero mandar um abraço lá para minha turma, que os jovens pegavam a caminhonetinha, abria uma pampa atrás assim, e o que mais me chamava a atenção também era o quanto as pessoas mais simples ajudavam. Porque a gente foi para um bairro simples, assim, gente, olha, vamos aqui, o pessoal já está passando por algum trabalho. Chegamos na casa de uma senhora, ela falou, não, eu conheço o que é fome, eu tenho aqui, dá para dividir, daqui a pouco eu vou receber de novo e tal, porque a questão é o coração, né, pastor, que tem que ser solidário e parece que a gente quer escolher algumas pessoas para fazer esse trabalho, sendo que, por exemplo, né, Deus chamou Moisés, mais velho, pesado de língua, possivelmente gago, e a grande característica de Moisés, apesar de ser um ser humano falho, era o coração. Então, isso também ajuda a transformar esse coração, porque se está fazendo isso para o pai, ter esse relacionamento com Deus e ajudar e cumprir a obra dele, vai fazendo com que esse coração cada vez mais goste, né? Goste de ser solidário. Porque tem gente que quando pega o gosto disso, não sai mais, né? E é interessante que a gente às vezes fica assim, não, um dia que eu for muito rico eu vou ajudar as pessoas. Não, você tem que ajudar. Se você tem pouco, ajude com pouco. E aí você vai se tornar um milagre na vida de alguém. Eu gosto muito dessa expressão, que nós podemos ser a resposta da oração de alguém. Alguém que está precisando de um milagre, aqui um milagre, aqui um milagre, aqui um outro milagre. Quando nós simplesmente, como você mencionou, a gente está disposto a dividir com alguém. Eu gosto, na Bíblia tem a história de Zaqueu, né? E a gente, lembra de uma música? Como Zaqueu faz um milagre em mim, lembra dessa música? Como que eu quero subir agora. Essa aqui, né? Entra na minha casa, Essa aí. entra na minha vida. Temos um cantor neste programa. Não, Aí no final, faz um milagre em Faz um mim, né? milagre. Aí eu estava lendo a história de Zaqueu e descobri que a oração de Zaqueu foi muito mais profunda do que pedir um milagre. Ele fala assim, ó, quando Jesus entra na casa dele, ele fala assim, ó, eu vou doar para os pobres metade dos meus bens e se em alguma coisa eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Aí eu fiquei pensando na prática, como é que foi isso? Uma família lá carente, precisando de um dinheiro para um alimento, aí chega uma doação misteriosa. A pessoa diz assim, é um milagre, mas era um milagre chamado Zaqueu. Alguém que precisava fazer um tratamento de saúde para um ente querido, aí chega uma doação surpresa. Aí a pessoa ora e diz assim, obrigado, isso é um milagre. Mas era um milagre chamado Zaqueu que decidiu compartilhar. Então, quando nós ajudamos alguém, nós somos um milagre vivo. E isso eu acho muito legal. É claro que a gente não, quando a gente faz alguma coisa, né, a gente não fica falando disso, né, mas isso já aconteceu comigo, de ser essa bênção para a pessoa. E a pessoa estava tão feliz, mas eu olhava para ela e pensava, gente, mas eu tô muito mais feliz que ela, porque tipo assim, cara, eu não acredito que Deus me usou para atender essa necessidade tão pontual que eu nem sabia, assim, né, não conhecia. E me senti muito assim, obrigada, Deus, porque apesar das minhas falhas, o Senhor me usar, né? Eu acho isso tão poderoso, Deus usar a gente como um canal, assim, para abençoar a vida de alguém. E você falou uma coisa muito legal, a gente se sente muito melhor quando a gente ajuda, né? Você sabia que isso é comprovado cientificamente? Tem uma autora de Harvard, chama polonesa, Dorota Welaski, e ela estudou 2.700 pessoas
durante 10 anos e constatou que aquele grupo que era acostumado a ajudar, a fazer uma boa ação na vida de alguém, olha que legal isso, eles tinham 50% menos sintomas e sinais de depressão e de ansiedade. Nossa, Olha que 50 legal. é muita 50%, coisa. ou seja, 50% menos chance de você adoecer de depressão, de ansiedade. Aí ela constatou o seguinte, que as pessoas elas são mais gratas quando elas ajudam. A sensação de gratidão. E outra coisa legal, elas não ficam fixando no próprio problema. Então, você tem dificuldade, você tem problema. Quando Pastor, você percebe que tem alguém pior, você fala assim, meus problemas não são nada. Isso é tão verdade que agora a gente vai para o pessoal de casa, eu digo para a Silvia. A gente participava de um trabalho tão grande lá e participamos de um projeto, às vezes, que tinha um probleminha. O ser humano é assim, né? Tinha um pouquinho de fofoquinha. Aí a gente chegava naquele ambiente, não tinha tempo para gastar com isso. Aí esses dias a gente estava conversando. Quando a gente começa a sentir que alguma fofoca ou o ser humano está incomodando, é sinal que a gente quer colocar o problema no ser humano. Não, Silvia, está na hora da gente voltar a fazer mais trabalhos, porque a pandemia distanciou um pouquinho, Sim, né? Eu sinto essa falta. Então, quando você está com pessoas que estão com problemas, você não perde um pouquinho de tempo nessas questões de se inflamar. Agora, é o seguinte, a gente sempre ganha, é com você de casa. A gente fez um pedido aqui. Será que veio a fotinho? A Tati liberou? Vamos saber agora se você de casa Manda, Tati, tá deve mandando estar a sua participação. da Vamos gente lá. aqui. Na tela, você de casa como prioridade aqui no Entre Família, falando sobre Natal, solidariedade. A Leidiane Oliveira, e ela fala o seguinte, o Natal é uma data muito especial, pois celebramos o nascimento de Jesus. As campanhas de ajuda nessa época ajudam muitas pessoas e devemos fazer de coração, é verdade. Tem muita questão de mostrar socialmente, né, para os outros que estão ajudando, mas a ideia é ser genuína, ser de coração, Suza. É isso aí. Vamos a mais uma interação chegando aí de casa, pode colocar. Vilmar de Fátima, olha só, nossa igreja Adventista de Sobradinho, lá no Distrito Federal, faz a ceia da comunidade há mais de 10 anos. Famílias carentes recebem a ceia que não teriam em casa, cestas básicas e brinquedos para as crianças. É muito gratificante. Cada pequeno grupo recebe e alimenta de 20 a 50 pessoas. E tem fotos aqui, eu já participei dessa ceia. É muito legal. Eles fazem, cara, coisa mais linda assim, ó. Arruma tudo como você tá vendo aí, mesa posta. Você tem um barracão, tudo direitinho. O barracão. Então daí a igreja ceia junto com a comunidade. E já participei uma vez, a gente conseguiu ir lá nesse evento e foi muito legal. E comida gostosa, saborosa. Aí vem a galera da comunidade, come junto com a gente. Que coisa muito legal. Né? A refeição aproxima as pessoas. Não é à toa que Jesus, né, usou a refeição para fazer aquele momento tão especial que a gente fez agora há pouco tempo aqui na Novo Tempo, tá? A gente faz um lava-pés todo ano aqui, faz um momento muito bacana, né, de repartir o pão e o suco e a gente, para terminar o ano aos pés de Cristo, para continuar com ele. Você na tela? Bora lá então? Agora a Edilane Andrade. A Igreja Adventista de Alphaville. Olha que legal, estive lá. Estive lá com a Edilane, a família de Edilane lá. Conheceu? O povo, um abraço, estive esse final de semana lá. Fez um trabalho numa comunidade em Carapicuíba, onde montamos kits de Natal para as crianças contendo roupas e calçados e brinquedos. Aproximadamente 75 crianças foram apadrinhadas. Gratidão a Deus. Edilane, obrigado por me receber na sua casa, né? O seu esposo também. Ah, você esteve na casa dele? Sim, estive na casa dela, em Cotia, ali do lado. E a Alphaville é uma igreja muito carinhosa, tem uma recepção. Você que não conhece a Igreja Adventista, dê um pulinho, você que é pertinho de Alphaville lá, diz que é convidado a Novo Tempo, você vai ser muito recebido, como eu fui na Igreja de Alphaville. Agora, Suza, o povo de casa ainda pode mandar sua participação, DDD 12 98315 0249. Agora, você prometeu no bloco anterior que no programa de hoje a gente teria algumas dicas. Que dicas são essas que a gente vai ter no próximo bloco, Suza? Promessa prometida, promessa cumprida já aqui no Entre Família, depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta. Esperamos que esse programa possa ser uma ferramenta, né, para você que já faz esse trabalho solidário, seja estendido durante todo o ano, para que você possa sentir o espírito do Natal, que é realmente dar presente para o aniversariante que te pediu para ajudar o próximo a fazer a diferença. Agora, Cris, a Suza me falou em blocos anteriores que eu estou acompanhando o programa, gosto de você, a gente gosta de você também. Estamos aqui junto, tá? Mas como eu faço para tornar o Natal de alguém mais feliz? Eu queria ter umas ideias e tal. Gente, o pastor Gustavo está aqui para justamente isso. Tem aqui, ó, 5 pilares especiais para ajudar. Pastor, mais uma vez, obrigado pela participação. É sempre uma bênção ter aqui, né? O povo gosta por demais, essa simpatia chegando aos lares aqui. Espero que em breve possa
participar aqui também, né? Nosso quadro de funcionário, né, Suzane? O pastor podia trabalhar Nós aqui estamos aqui Novo na Tempo. parceria, ó, nós estamos na parceria. Essa hora está o presidente da associação vendo lá, né, pastor? Você Tô não brincando. volta- Presidente, tô Mas é o brincando, seguinte, pastor. Avisa para o pessoal que a parceria continua com o Cris agora lá Sim. no Instagram. Verdade. Estou convidando o Cris para fazer lá no meu Instagram uma participação. Então, E ele me convidou para uma Acompanha lá. série de 5 vídeos especiais no Instagram dele. Gravamos hoje lá na minha casa, rapidinho lá. Isso aí. E a gente vai editar para colocar nesse próximo ano. Vai estar para você. Obrigado, viu, pastor, pelo convite. eu te agradeço. Mas como é que é o nome do presidente lá, pastor? Da associação? Pastor Giovanni. Pastor Giovanni, só brincando, tá, pastor Giovanni? Mas às vezes pode acontecer, mas a gente lhe ama também. Beijo no coração, pastor. Fica tranquilo, é brincadeira aqui com esse menino que a gente ama, tá? Tudo bem. Agora, pastor, vamos lá. Já que a gente já agradamos o nosso presidente lá do Sim. Rio, tá tudo certo. Uma hora certo. nós vamos lá com os jovens também lá do Rio, passar um tempo, vai tá tudo legal. Primeiro pilar para tornar o Natal de alguém mais feliz, pastor. Vamos lá. Bora lá? Vamos. Primeira dica. Olha aí. Faça um bazar solidário para arrecadar fundos. E como está em alta essa questão de bazar, funciona, né? E não é difícil, né? Você pode colocar algumas coisas à venda que você não usa mais, convidar os vizinhos aí para fazerem o mesmo, fazer algumas doações, Cris. E aí pode colocar para vender e esse dinheiro arrecadado pode ser revertido para ajudar uma família carente, uma família que precisa. Todo mundo tem em casa alguma coisa que não usa mais e que pode ser útil para outra pessoa. Então, eu tenho certeza, vai vender rápido, vai vender fácil e muita gente vai ser abençoada. Pastor, você que tem um trabalho muito bacana digital, às vezes a gente tem uma força local ali, que é muito bacana, a comunidade se ajuda e até conhece quem precisa. Agora, às vezes a força digital, ela vai em uma rua que você não vai e a pessoa pode criar, olha, quem quiser doar, entra comigo. E hoje em dia os netos, né, a pessoa, de repente, se você não tem um conhecimento sobre isso, a meninada é de uma velocidade. Peça ajuda e é legal porque o teu neto vai se sentir parte disso para criar. Faz uma parte física para quem não tem esse contato, mas é legal buscar quem quer doar e quem está precisando online. Eu acho que hoje o digital ele faz um trabalho tão bacana, né? As páginas, né, de compra e venda, os aplicativos de compra e venda, dá para usar tudo isso e mais pessoas vão ser alcançadas, né? E tem muita gente, Cris, que vai querer doar, eu tenho certeza. Toda vez que eu vejo algumas igrejas fazendo esse tipo de ação, aparece muita gente não só para receber, aparece mais gente para doar. Eu já vi igrejas que tiveram que falar assim, gente, chega, não temos mais local para armazenar as doações. Então, eu tenho certeza que se você fizer isso aí, vai dar muito certo e muita gente vai ser ajudada. Bora lá, a gente está se animando, hein? Ô, Dona Maria, bora lá, vamos fazer um projeto, faça a diferença na vida de alguém. Vamos para a nossa segunda dica aqui, ó, para você fazer a diferença no Natal de alguém, Natal de uma família. Bora lá. Olha só, já que você fez esse bazar, agora é apadrinhar uma cartinha dos Correios. Gente, como é legal. Antes, eu trabalhava em outros tipos de rádio, né? E às vezes na rádio a gente lia essas cartas e alguns ouvintes abraçavam. E a gente pega tanta questão sincera e tantas situações que é de cortar, às vezes, o coração dessas cartinhas do Correio. E o Correio faz um trabalho tão bacana, né, pastor? E a gente sempre escuta falar disso, né, de cartinhas do Correio, mas quantas vezes você já fez isso? Foi lá no Correio, pegou uma cartinha dessa. E sabe o que eu estava pensando, Cris? Que muitas crianças escrevem uma cartinha dessa esperando realmente que vão receber. E se ninguém for, ou se não forem pessoas o suficiente para buscar essas cartinhas, muita gente, muita criança carente vai passar o Natal sem aquele presente. E sabe o que é legal? Não são presentes caros na maioria das vezes, são coisas simples. Às vezes é um carrinho, uma boneca, que para você não teria problema em doar, mas para aquela criança ia significar muito. Então está aqui uma dica de ouro. Vá lá no Correio, pega uma cartinha dessa. Depois que você compra o presente, você pode devolver na própria agência de Correios e eles vão fazer com que chegue em segurança o seu presente são e salvo para abençoar essa criança. Vai ser muito legal. Legal, gente. Ó, o Correio bem pertinho da sua casa. Bora lá, pegar uma cartinha. E outra, faz o seguinte, pega umas cartas a mais, leva para os amigos, porque às vezes eles também não vão ter coragem de ir lá, não tem tempo. E você, além de ajudar, vai pegar mais cartinha para o povo aí da sua casa fazer a diferença. Bora lá? Olha, dica o que não falta do pastor Gustavo. Terceiro pilar para você fazer um Natal assim de alguém feliz pra caramba. Doe o seu cabelo para fazer peruca. E outra, tem coisa que está tão distante da vida da gente, né, pastor? Uma vez eu vi um documentário daquelas meninas que perdiam o cabelo no motor do barco. Não sei se chegasse a ver uma matéria que elas arrancavam, né, perderam por trabalharem menininhas no barco, e aí fizeram um projeto específico. E a gente tem pessoas que
como a gente tem cabelo, aqui tá tudo, o meu ainda está sobrevivendo aqui, não sei até quanto tempo, mas pessoas que têm essa necessidade, pessoas que passam por momentos de quimioterapia ou alguma doença, e como faz a diferença na vida de alguém doar o cabelo que vai crescer de novo, né, pastor? Vai crescer de novo. Para quem doa não custa nada, mas para quem recebe faz toda a diferença. Uma vez eu fui pesquisar sobre isso também e eu descobri que peruca não é algo barato, não. É caro. Dependendo da peruca, aí vão ser alguns R$1.000 para cima, né? 1.000, 2.000, 3.000 reais. Então, ou mais. Então é algo que, claro, né? Vai te custar talvez um pouco a estética, a aparência, mas vai trazer tanta alegria para quem vai receber. Você pode ir no cabeleireiro, peça para cortar o seu cabelo, avise que é para esse objetivo, ele vai ter todo um cuidado ali, né, para armazenar, para segurar lá o teu cabelo. E o detalhe, Cris, pode ser cabelo com tintura, pode ser cabelo grisalho, pode ser cabelo de qualquer maneira, vai ajudar alguém. Bora lá, gente. Cabelo cresce mesmo, né? O meu, tô na torcida para crescer. Mas tá aí, ó. Faça a diferença. Olha, enturme a família, né? Um pai, uma mãe ali doando o cabelo, a filha vendo. Que tipo de mulher que você vai estar construindo com o teu exemplo, que tipo de passo que você está dando, que tipo de família que você vai estar construindo. E o projeto Família está sendo tão atacado, né? Tanta coisa ruim, e você vai lá levando esperança aqui. É o canal da Esperança para motivar você. Pastor, mais um passo aqui para fazer a diferença no Natal de alguém. Faça uma ceia conjunta, como nós vimos ali, né? Naquele trabalho, a gente recebeu do pessoal ali de Sobradinho, né? Sobradinho mandando pra gente, né? Legal. Algumas fotos aí, o povo. E como é legal também, né? Ver aquele povo junto, famílias diferentes, trocando uma ideia, felizes da vida com algo que, tipo, se a gente juntar uma turma, pastor, não sai caro para ninguém, né? Não sai caro. E a gente pensa assim, né? Nós temos família e eu acredito que a maioria dos telespectadores estão já planejando o Natal, os reencontros, a ceia. Mas tem muita gente que não tem os familiares por perto, não tem condições de fazer uma ceia, Cris. E receber um convite desse para participar de uma ceia comunitária ia ser fantástico. E como você disse, não custa muito se a gente se unir. Então, essa é uma dica muito legal, uma ceia conjunta. Convide aquele teu vizinho que você sabe que os filhos moram longe, moram em outro estado, ou talvez até em outro país. Ou aquela pessoa, aquela família carente, que você sabe que não tem condições e está aí bem pertinho de você, na sua vizinhança. Convide eles para uma ceia e eu tenho certeza que o maior beneficiado vai ser você. A satisfação de ver o sorriso no rosto dessa outra família vai compensar todo o esforço. Bora lá, gente. Você que estava um pouquinho desanimado, vai dizer, no começo estava assim, já vem esse negócio meio de utopia, um pouco distante. Você está vendo aqui a pegada genuína de querer mesmo fazer alguém feliz. E que o Natal possa ser um pontapé para os outros dias do ano, né? Para 2023, se abraçar vários projetos. Você vai ver, gente. Olha, eu falo vicia, né? Mas meu pai fala, viceia, filho, viceia. Bora lá, mais um passo especial aqui no nosso programa para você fazer a diferença no Natal de alguém. Visite um asilo. Ali que a gente tem uma noção um pouquinho também, né, pastor, de ressignificar o nosso conceito de finitude, que aqui, infelizmente, nós somos finitos, Deus tem um momento de eternidade, mas ali a gente vê algumas pessoas que estão esperando, pelo menos, nem uma questão até do presente, mas a presença. Legal. Né? A presença, alguém que se importa, alguém que olha no meu olho, porque a gente tem, às vezes, uma sociedade que as pessoas podem se tornar, entre aspas, descartáveis, né? E aí, quando você se importa com alguém, é algo fantástico. É muito legal. E a gente está mostrando algumas dicas aqui, Cris, e o pessoal de casa pode estar pensando assim, mas eu não tenho dinheiro e tal. Algumas a gente viu que nem precisa de dinheiro, basta a iniciativa e chamar outras pessoas. E essa é uma delas, não custa nada. Ser bênção na vida de alguém nem sempre tem que sair algo do teu bolso. Às vezes é o tempo que você vai dedicar, o ouvido que você vai disponibilizar. A maioria desses vovôs e vovós que estão em uma casa de asilo, eles querem conversar, querem bater papo, né? Querem uma visita. Isso aí já vai ser muito importante. Claro que eles são bem cuidados, né? As casas de repouso, o asilo, tem lá os funcionários que cuidam, mas muitas vezes eles esperam a visita de um parente que não tem condições de visitar ou não quer mais visitar. E quando você vai até esses locais, eles ficam muito felizes. Então, uma dica para você que está em casa, adote um vovô, uma vovó nesse período de Natal. Eu tenho certeza que eles vão se alegrar muito. E como eu disse,
nós nos alegraremos muito mais. Quem faz a boa ação se alegra muito mais. Coisa boa. Pastor, vamos aproveitar esse momento aqui, diretor, se você me permite. Tem uma foto, né, do pastor. Vamos fazer o seguinte, já o pessoal vai separar a foto. Vamos voltar para a nossa sala, pastor, porque a gente está vendo aqui algumas ações e você tem uma turma muito bacana que justamente coloca o pé na água, né, que realmente faz a diferença. Eu acho que agora a produção, Suza, já separou essa fotinho que a gente estava comentando nos bastidores, né, sobre... a gente tem muita coisa no papel, a gente tem muitas frases bonitas, a gente tem muitas palavras, mas é colocar o pé na água e fazer a diferença. Pastor, quem é que está nessa foto aí? Esses jovens aí, eles decidiram dedicar um ano da vida deles para fazer o bem. Tudo que a gente está falando aqui para fazer no Natal, eles falaram, nós vamos fazer durante um ano. Abandonaram emprego, profissão, tudo, e foram lá para o Rio de Janeiro, lá para o nosso território. Full time, assim, o tempo todo, pastor? Tempo integral, fazer o bem para as pessoas. E eles são os maiores beneficiados, de acordo com eles. E aí... E eles não são... Desculpa te cortar. Eles não... Nem todo mundo é de lá. Não, a maioria não é de lá. De outros estados, é um projeto que a Igreja Adventista tem chamado Um Ano em Missão. E aí recruta jovens para passarem um ano e se dedicarem em prol de ajudar os outros. É o espírito do Natal acontecendo o ano inteiro. E aí eles fizeram um projeto chamado Projeto Amor. Pastor, só tem como ir olhando as fotos e dando uma comentada para a gente? Eu acho que tem mais fotos aí. Tem mais fotos. O pastor vai descrevendo para a gente, porque para você ver que é verdade, eu trouxe até as fotos. Isso. Para ver que é verdade, verdade. Esse Projeto Amor, o senhor tem fotos? Tem foto aí, é o Projeto Amor. O que é o Projeto Amor? Eles decidiram dar café da manhã, uma quentinha e abrir as instalações da igreja para que aqueles em situação de rua pudessem tomar banho. Uma parceria dos jovens do Ano em Missão com a Igreja Central de Campo Grande, é um bairro do Rio de Janeiro. E aí tá aí, ó. Aí um desses aí era o Kleber, é esse aí que tá cortando cabelo. Eu destaquei a história dele. O Kleber foi para o Projeto Amor, recebeu um alimento, uma quentinha, né, a gente fala lá no Rio, e cortou o cabelo e tudo mais, e descobriu que o Kleber ele estava nas ruas por conta do vício nas drogas. Só que a igreja e os jovens, um daqueles jovens chamado Paulo Henrique, deu um estudo bíblico para ele. Falou, olha, eu vou te ajudar aqui com o alimento, mas eu quero te apresentar o pão da vida, Jesus. E o Kleber passou a estudar a Bíblia com os jovens. E aí ele decidiu mudar. Ele foi procurar um emprego, ele procurou, né, ajuda para cuidar, né, se livrar dos vícios. Está aí a foto do Kleber com o pastor Felipe, que era o coordenador do projeto. E aí, sabe qual foi o resultado? Próxima foto, olha que legal. O Kleber foi batizado, largou os vícios, restaurou relacionamentos com a família, porque o vício faz isso, né? O vício das drogas, a pessoa perde relacionamentos com a família. Então, a vida dele foi restaurada, arrumou emprego, restaurou relacionamentos, encontrou Jesus e hoje está firme e forte nos caminhos de Deus. Tudo começou com um projeto simples, uma quentinha. Então, a gente está dando algumas ideias e o pessoal pode pensar assim, mas é só uma vez, é só no Natal. Não, às vezes é uma quentinha, às vezes é essa ação que pode mudar para sempre a vida de alguém. Assim como a gente viu na história do Kleber. Pastor, quem acompanhou o programa aqui desde o começo, né, a gente entrevistou a Michelle e ela falou de como ela achava legal a avó e o pai serem assim solidários e como ela enxergou neles esse cristianismo na prática. Por isso, hoje, ela adulta, ela replica isso na vida dela. E essa frase me chamou a atenção, cristianismo na prática. E agora o senhor trouxe esses projetos. O que seria esse cristianismo na prática? E o porquê que ele é tão poderoso, talvez mais do que só as palavras, né? Porque foi o próprio Jesus que falou isso. Assim, ele disse, nisto as pessoas conhecerão quem são os meus discípulos, quando vocês tiverem amor uns para com os outros. Então Jesus falou. Então quando... Às vezes a gente quer pregar e a gente já quer colocar uma doutrina na vida da pessoa. Mas Jesus falou assim, o que vai impactar é quando você demonstrar amor. E a gente está vendo que demonstrar amor nem sempre custa dinheiro. Às vezes vai custar, é colocar a mão no bolso. Mas às vezes é sentar com alguém, é escutar, é visitar, é ajudar, é ouvir, é gastar tempo. E aí muitas dessas pessoas vão olhar para a gente, vão olhar para você, telespectador, e falar assim, puxa, eu vejo Jesus nessa pessoa. Me fala, é o que aconteceu com o Kleber. Não é só uma quentinha. É assim, quem é esse povo que dá quentinha? Eu tinha muitas histórias. Em 30 segundos, um dos jovens lá também, uma equipe de jovens, decidiu doar sangue para um senhor chamado Antônio Carlos, que estava precisando de sangue. Sem conhecer. Ele recebeu o sangue dos jovens,
ficou bom e falou assim, quem são esses jovens que doaram sangue para mim? E quis conhecer os jovens que doaram sangue. Aí falou assim, eu quero uma visita dos jovens. Os jovens foram lá e falaram assim, Senhor Antônio Carlos, fomos nós, doamos sangue para o senhor, só que a gente quer mais, a gente quer te apresentar Jesus. O senhor quer estudar a Bíblia com a gente? Resultado, o Antônio Carlos abriu o coração, estudou a Bíblia e também foi batizado, é membro de uma das nossas igrejas lá de Pavuna, no Rio de Janeiro. Nossa, que demais. Demonstrar amor, eu acho que esse é o ponto, é a maior forma de pregar o Evangelho. Esse perfume, né, Suza? Muito, porque eu acho que isso já quebra um monte de barreiras e preconceitos que alguém pode ter, né? Então, você vai com uma atitude, mas eu achei interessante, porque nesses 2 casos que o senhor contou, não só a atitude humanitária isolada, porque aí depois a pessoa veio e falou, olha, mas eu quero te apresentar Jesus, né? E não deixar aquela ação ali isolada, ter a iniciativa de também dizer, porque a gente também tem um certo medo de, tipo, na hora que falar, pode ser que a pessoa... Não, vamos apresentar o que a gente também tem de melhor, que é Cristo, né? A gente fez a nossa parte como seres humanos e agora vamos apresentar o que a gente tem de mais especial ainda e não ter essa vergonha, né, pastor? De chegar mesmo e oferecer. Eu quero te ofertar Jesus, Claro. entendeu? Foi o que ele fez, lembram daquele relato bíblico da mulher junto ao poço? Ela foi buscar água e Jesus falou assim, ó, depois que você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Então é isso que a gente precisa oferecer para as pessoas. A gente oferece água, mas a gente tem que oferecer a água da vida. A gente oferece o pão, mas a gente não pode esquecer de oferecer Jesus, o pão da vida. Maravilha. Gente, o programa está muito especial. Eu sei que você está mandando a sua participação, a sua história. Manda para a gente, WhatsApp 12983150249. A gente faz um pequeno intervalo, não sai daí que a gente volta já. Entre Família está de volta para o último bloco do nosso programa. Que bom ter você aqui com a gente. Hoje estamos falando de uma coisa super legal, Natal Solidário. A gente está assim, muitas histórias legais aqui. E a gente continua com essas histórias com você aí de casa, né, Creos? Verdade, povo de casa sempre participando, o pastor está aqui também, histórias fantásticas e você é prioridade. Bora na tela então, você com a gente. E agora é a Denise. E a Denise, obrigado pela sua conexão, pela sua sintonia. E ela fala o seguinte... Fazemos ações na rua mensalmente, olha como o pastor falou, né? De estender isso, né? Com moradores em situação de risco em assentamentos sem terra. Levamos o amor através de alimentos, roupas e brinquedos. Ontem, o projeto levou presentes para mais de 40 crianças carentes que escreveram cartinhas. Olha a cartinha aí, continua, tá? Tem mais. E olha, tem mais gente participando. A Denise está falando. É continuação da Denise. É da Denise. E ela fala, essa é a tia Noemi. Nossa. Ela cozinha 200 marmitas 2 vezes no mês. Uau. Que legal. É o dom, compartilhar o tempo, compartilhar o dom que você tem, né? Uma pessoa tem capacidade de ter alimento, mas não tem o tempo para fazer ou habilidade. E quando você usa um pouquinho de cada um, Suza, como fica gostoso? Muito. Principalmente o tempo, viu, Cris? Porque na nossa vida corrida, e às vezes a gente não consegue nem falar com um amigo, né? Nossa, tô sem tempo, aquela coisa toda. Você já notou? Eu ouvi uma frase uma vez que é muito importante. Quando você doa tempo, você doa parte da sua vida, porque nunca mais volta. Então, quando você agora para... tem mais significado ainda. Quando você dá tempo para alguém. Então, quando o teu filho está sentindo falta de você, ele está sentindo falta de fazer parte da sua vida. Então, quando você não dá tempo para ele, você tira ele da sua vida. Então, isso para mim foi uma chave. Por isso que a minha linguagem do amor é tempo de qualidade. Tempo de qualidade. E eu achei legal porque ela falou que eles visitam o Sem Terra, né? Não sei se esse é o nome oficial, mas é assim que a gente chama também. Geralmente eles ficam em lugares muito afastados, né? Então, para essa galera aí do projeto ter se juntado, para ir lá até o assentamento, né? E tudo, muito legal, porque às vezes é coisa de muitos quilômetros, né? Exposição deles, né? Isso é muito legal, quando encontra um grupo desse disponível. E é interessante que um grupo disponível acaba atraindo outras pessoas com essa boa vontade. Já notaram isso? Uhum. Uma pessoa animada anima outros. Agora, um desanimado também desanima os outros. Então, seja animado para ajudar outras pessoas e vai aparecer gente. Vou dizer uma coisa, e você tem que escolher bem também. Não que você não tenha que convidar o desanimado, mas você tem que ser sal mais, não pode deixar ele contaminar. Porque, às vezes, você vai fazer um serviço comunitário esperando que todo mundo vai aceitar bem. Tá? E uma das coisas da decepção é achar que é aquele vídeo do filme que você viu. Não.
Às vezes você vai ajudar alguém, as pessoas não querem, ou às vezes é um momento hostil, Rola ou rola ingratidão. ingratidão, mas se você pensar nisso, você não sai de casa. Ou tem dia que o sol vai estar muito quente, ou outra pessoa vai reclamar que vai chover, né, pastor? Então, assim, motivos para reclamar nós teremos, mas é o foco. Aí, eu queria até perguntar para o pastor, que a gente tem essa questão cristocêntrica, quando a gente alia, né, os problemas, as dificuldades, mas a gente tem um propósito, ele é sustentável por qualquer crise ou caminho, ou qualquer deserto que a gente vai passar, né? Falou tudo, Cris. Propósito. Quando a gente vê as histórias dos missionários, vamos pensar mais longe ainda, aquelas pessoas que abriram mão. Eu falei dos jovens que dedicaram 1 ano em missão, mas tem muitos missionários que dedicam a vida toda numa missão, que abandonam o conforto lá para fazer o bem, lá na África, em outros países. Por que fazem tudo isso? Porque tem um propósito, eles têm um motivo pelo qual viver. Claro, esse motivo é Cristo, né, que os impulsiona para viver de tal maneira. Esse motivo chamado Cristo também precisa nos impulsionar. Se não for para viver em terras distantes fazendo bem, que seja com o nosso vizinho. E aí, esses problemas que surgem, ou essas pessoas que vão virar e falar assim, não adianta nada, ou vocês só fazem isso no Natal. Não, a gente não vai escutar essas pessoas, porque a gente tem um propósito muito maior. A gente vai escutar a voz de Cristo, a voz do Espírito Santo, e ninguém vai nos segurar. Pastor, o senhor lidera a igreja, né? E de repente alguém que está assistindo a gente já tentou, mas aí sempre cai naquela de tipo, de não conseguir a unidade ali na sua igreja, né? Das pessoas colaborarem. Às vezes a pessoa delega, né? Fulano faz isso, outro aquilo outro. E aí chega na hora, aquela pessoa que está liderando aquele grupo se vê sozinha, porque fulano, beltrano faltou, não fez a parte dele, aquele estresse todo de liderar uma equipe. Qual seria a motivação para essa pessoa que tem vontade, se frustrou com as pessoas da própria comunidade, da própria igreja e que não pode desistir, né, pastor? Não pode. E outra coisa, você falou uma coisa muito legal, que é importante ressaltar. Você que frequenta alguma igreja, tem vontade de ajudar. Tem muita gente que fala assim, mas eu não tenho um cargo. Por exemplo, o Cris falou aqui das siglas, né, da ASA ou das Dorcas. Você não precisa de cargo para ajudar as pessoas. Esse é o primeiro ponto. Ajudar quem precisa, você não precisa de função na igreja. Se você tem e quer usar essa função, melhor ainda. Mas você não está preso a ela. Sim. E o segundo ponto é que faz com quem tem. Faz com quem tiver. 1, 2, a minha igreja não me apoia, ninguém, só fica eu e mais 2 pessoas. Então tá bom, já são 3. Só eu e mais, então já são 2. Só eu. Então vai você e o Espírito Santo. E daqui a pouco, como eu disse, vão aparecer outras pessoas. Deus não vai te deixar sozinho, Deus não vai te deixar sozinho. Então, faz com que você tenha nas mãos e uma grande obra vai acontecer. Olha só, hein? Uma bênção de um pastor proferida para você. Tem mais interação chegando aí? Vamos colocar aqui na telinha, vamos ver quem chega. Miriam Leite, que fala de Aracaju. Nossa, quero muito conhecer Aracaju um dia. Natal de 2021, eu e meu esposo e alguns amigos entregando quentinhas. Também entregamos em 2020 e 2019. Olha só, 3 anos a Miriam participando dessa ação solidária com as quentinhas. Gente, olha, é comida para quem tem fome, é vida, né? Tem mais uma interação aí no jeito para a gente colocar? Então pode colocar para gente. Chegando agora a Rosigleide. Ela fala o seguinte, hoje, pastor, mas na época de estudante de pedagogia e teologia. Hoje, pastor. Hoje, hoje, vírgula, pastor. Mas na época, estudante de pedagogia e teologia. Ele sempre estava disponível para nos ajudar nas mensagens de capelania do curso de pedagogia, quando era possível. Legal! Muito obrigado pela sua ajuda, mesmo em meio a tantos desafios. Um Feliz Natal a todos. Tá aí a Rose relembrando, pastor. Rose, é para mim, olha. Eu também demorei no meio da mensagem que eu não tenho. Então você fez pedagogia? Eu fiz pedagogia, só que eu não cheguei a formar. Eu fui... Mas mas o mais importante é a Rose lembrar de você. A Rose lembrar. Depois você caiu. Eu fui capelão lá no curso de pedagogia da faculdade de pedagogia. Então a Rose, um abraço, Rose aí. Obrigado por ter lembrado desse momento especial e marcante na minha vida. Lá na Bahia, né, na FADBA. Que legal, pastor, com o espírito solidário desde
Muito antes, né, pastor? Que bom que ela está dizendo isso, né? Nem eu Legal, né? lembrava da minha solidariedade nesse período. Para você ver. Legal. E a propósito, pastor, esse verso da Bíblia que diz sobre uma mão, o que você faz com uma não mostrar com a outra, vem nesse sentido também da gente não ter esse arrogo de querer parecer que a gente, nossa, eu faço super o bem. Porque existe uma modinha, né? E isso não é ruim porque causa uma tendência. Agora, a intencionalidade, pastor, disso que a Suza está falando, é que se você fizer só pela modinha, isso não tem um efeito em você também, como você não aproveitaria um projeto desse com a totalidade, né? Falou tudo, você desvirtua o próprio interesse de Deus em te usar para ajudar outras pessoas. Nós estamos na era das redes sociais, de mostrar tudo que faz, né? Eu, como a gente disse, eu gosto das redes sociais. Só que existe o risco. Eu pegar lá, vou ajudar um morador de rua e faço uma selfie com ele aqui, entregando um alimento e assim por diante. Aí, o efeito para mim não vai ser o mesmo, porque eu vou começar a fazer para ser reconhecido. E o dia que eu não tiver reconhecimento, eu vou desanimar e não vou querer fazer mais. Fora que eu estou expondo alguém. Então, se a gente fizer pelo motivo certo, a gente vai ter vontade de continuar fazendo. Esse é o princípio. A Bíblia é muito sábia em tudo que diz, né? Hoje não, sempre, em qualquer tempo. Mas parece que quando a gente atinge uma maturidade, a gente olha para a Bíblia e fala, nossa, realmente faz total Esse sentido. livro veio para organizar a nossa vida, né? Que seria, né, a nossa vida sem a palavra de Deus, que é viva, né? Você pode, tudo que é livro meio que vai perdendo, tem que atualizar. A Bíblia é fantástica. Agora, falando nisso, aproveitando esse momento, o pastor Gustavo está aqui falando da Bíblia, essa palavra viva. E quando a gente fala de solidariedade, né, referência para a humanidade de Deus. Pastor, você podia deixar uma mensagem para a gente dessa palavra viva que nos impulsiona pelo verdadeiro motivo de ser solidário? Legal, posso sim. Então, você que está nos assistindo, a Bíblia em João capítulo 1, eu separei o texto aqui, verso 14, diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Natal é o período que a gente comemora o dia em que o verbo se fez carne. E por que verbo? Verbo é uma classe de palavras que denota ação. É difícil imaginar, mas o Deus Todo-Poderoso se fez homem, de carne e osso e habitou no meio de nós. Já parou para pensar que o Criador se fez criatura? O infinito se fez finito? O eterno ficou preso ao tempo? Aí você se pergunta, para que isso? Ou por que isso? Eu respondo para você, por amor. Por amor a mim e por amor a você. Esse Jesus que se fez homem, ele sentiu cansaço para que você hoje possa descansar. Ele sentiu fome e sede para que você possa se saciar. Ele sentiu a dor da humanidade para que você possa sentir alívio. Ele um dia morreu para que você tenha vida. E um dia ele ressuscitou para que um dia você experimente a eternidade. Nesse período é a oportunidade da gente falar isso para as pessoas. Não somente com palavras, mas com ação. Afinal, o verbo significa ação. Acender as luzes de Natal é muito bonito, mas ser luz do mundo é melhor ainda. Que Deus te abençoe e que te use nesse Natal. Gostei, hein? Acender as luzes de Natal pode ser fácil, né? Ser luz no mundo requer realmente essa busca com Deus. Pastor, muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez, de vir com a sua família, pegar a estrada. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, viu? A gente assiste vocês assim com aquela afinidade de saber que são pessoas assim queridas e aqui nos bastidores, gente, são queridos do mesmo jeito que se apresentam aqui. É muito legal estar com vocês. Aquela pessoa que que gosta de receber um elogio assim como se fosse um abraço. Ai, que legal. Gostou, Suza? Gostei. Agora tem vizinha também que é fofa, dá um abraço diário dos nossos telespectadores. A gente está acabando aqui o nosso programa, mas segue sintonizado na TV Novo Tempo, que está chegando mais um Vida e Saúde. Teru, muito boa tarde. Boa tarde, Cris. Estava aí aproveitando essas gotas de sabedoria, do ressignificando o Natal aí. Obrigada, você do Entre Família que vem junto com a gente aqui no Vida e Saúde. Hoje, papo sério por aqui, a gente vai falar sobre níveis hormonais, o que é que a gente faz quando a gente se sente cansado, ou tem alguma queixa na vida sexual. Será que os hormônios precisam de um help? É o assunto do Vida e Saúde de hoje.
que tem também claramente com o Dr. César falando sobre lesões no cérebro que podem ser causadas por abusos durante a infância ou então a juventude. Assunto bacana também de ser percebido aqui no Vida e Saúde hoje. Tem receita. Cris, a Silvia encomendou essa para você fazer para ela. Ó, é salada tropical, é sem glúten, não vai ao fogo. Essa você consegue. Gente, você entendeu o recado, né? Você fazer pra... Eu vou descascar o abacaxi, meu queridão. Comigo aqui me lançou, a gente vai fazer. Você vai fazer? Vou. Vai? Ué? Quero Só foto. fazer. Eu quero foto. Você não quer foto, Suzy? Quero. Então, assim, ó, tô de férias, vou entrar de férias daqui a pouquinho. Vou pegar essa receita que vocês disponibilizam nas redes sociais. O Vídeo de Saúde é muito organizado. Irei fazer, irei colocar no meu Instagram, marcarei Vídeo de Saúde para mostrar que serei. E vou servir. Estarei de olho em você. Tá aí, ó, promessa é dívida. Não, e ele vai fazer nas férias, que é pra gente não comer, né? Aí, ó. Não, ele vai treinar nas férias pra gente fazer no começo do ano pra gente. É isso, Cris? A Teru, ela é a minha assessoria de imprensa. As minhas palavras não são assim. Ela é fantástica. Eu ia dizer a mesma coisa, mas ela melhorou. Entendeu? A Teru é uma lady, né? Uma lady. Teru, obrigada, bom programa. Obrigada, gente. Até já já. Até já. Gente, a Teru é fantástica. Ela está sempre me salvando. Então, no próximo Junta Panela, a salada tropical é por sua conta. Eu quero bonito naquele abacaxi também. Claro, só o teu eu vou deixar um pouquinho mais de espinho, mas é só para você aprender um pouquinho a vida. Tô brincando, Suzy, brincando. Não quero. Dá a mão aqui, Suzy. Olha só, amanhã um programa muito legal, Desligando. O Cris já tá nesse mood, ó, desligando. Não perde não, esse medo.